Interpretando as Sagradas Escrituras. Como é importante interpretar corretamente os textos sagrados deixados por Deus em Sua santa palavra, para que isso alimente nossa alma, para que isso faça diferença nas nossas vidas. E é fundamental interpretar corretamente a palavra de Deus, pois a nossa eternidade depende disso e a eternidade de pessoas que nós amamos também depende da correta interpretação dos textos revelados por Deus. E dentre os muitos versículos utilizados fora de contexto e que acabam produzindo interpretações incorretas, com certeza, Mateus capítulo 18, versículo 20, lidera o ranking dos versículos mal utilizados. O versículo que diz que onde dois ou três estiverem reunidos, ali o Senhor também estará, dando a impressão de que Jesus, que o Espírito Santo, só habita no coletivo, só habita quando um grupo de pessoas estiverem reunidos, ainda que em um grupo pequeno. Interessante que esse versículo é muito citado sempre que uma reunião está aquém do que era planejado, aquém do que era desejado pelo organizador. É sempre como forma de frustração, porque esperavam um número maior de componentes e esses componentes não vieram ou não se fizeram presentes. E por conta disso, esse versículo é sempre citado no início de uma reunião que tem um número menor de pessoas ou no final da reunião como uma forma de justificar aquela reunião realizada, mesmo com um número tão diminuto de pessoas. E esse verso também é muito citado erroneamente durante as orações públicas realizadas em reuniões ou realizadas em cultos. Mas será que é de fato isso que esse versículo quer dizer? Que Jesus, ele está presente quando dois ou três estiverem reunidos? Jesus está presente onde estiverem milhões reunidos, onde estiverem dois ou três reunidos, ou onde estiver um único adorador, porque nós somos tabernáculo do Espírito Santo, somos habitação do Espírito Santo de Deus. Logo, ele não exige número. Jesus não está se importando com números de membros que estão reunidos, mas sim com atitudes de verdadeiros adoradores. O contexto de Mateus capítulo 18, e o contexto sempre é a regra básica para você interpretar um texto bíblico corretamente, ele está falando, dentre outras coisas, de disciplina na igreja, de que o povo de Deus tem que ter uma atitude correta diante do erro. Quando o erro acontecer, quando a transgressão for produzida, o povo de Deus, os seus filhos, tem que ter um comportamento adequado. É em Mateus capítulo 18 que Jesus está ensinando aos seus apóstolos, ensinando à igreja que será fundada logo depois da sua morte, como deve ser o comportamento esperado. É ali que Jesus vai dizer no versículo 7, por exemplo, que coitado do mundo por causa dos escândalos, coitado da igreja e da família por causa dos escândalos, e é inevitável que os escândalos venham ao mundo, e ele diz, os próprios lábios de Jesus, ai daquele por quem o escândalo vem no corpo de Cristo. E uma das formas de provocar escândalo é você acusar falsamente um irmão, é você acusar de maneira equivocada alguém que você tenha visto no pecado ou que você deduziu estar numa prática pecaminosa. E Jesus, ele nos dá esse conselho para que a gente tenha uma atitude própria de arrependimento, onde se as nossas mãos nos fazem pecar, para que a gente tire a mão do pecado, se nossos olhos nos fazem pecar, que tiremos também nossos olhos do pecado. É no mesmo texto de Mateus capítulo 18 que Jesus também vai falar que uma alma é muito importante para ele, e ele faz de tudo por uma alma, ele não mede esforços em resgatar uma alma que ele compara a ovelha, e ele diz, se tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, ele vai atrás dessa ovelha. E é justamente nesse contexto que aparece o versículo 20, tão mal utilizado, infelizmente, pelas pessoas. Nesse texto, Jesus ele quer dizer claramente que quando você deparar-se com alguém, com um irmão, em cometimento de pecado, estabeleça a verdade. E a verdade se estabelece, dentre outras formas, pela presença de testemunhas. Testemunhas verdadeiras,
Testemunhas que sabem do assunto, que presenciaram o assunto, que duas ou três, juntamente com aquele que viu o erro, procuram a pessoa que equivocou-se em sua conduta, aconselham, admoestam, falam a esse coração. E se a pessoa se arrepender ali, esse grupo ganhou o seu irmão. A importância é de estabelecer a verdade por meio da testemunha, porque escândalos são sempre mal vistos no reino de Deus e em toda a sociedade. Então, querido, olhando para esse texto, olhando para essa verdade do versículo 20 de Mateus capítulo 18, sempre que você estiver diante de um erro, procure o seu irmão pessoalmente. Se isso não resolver, procure duas ou três testemunhas que saibam do assunto, pois ou de duas ou três testemunhas falarem a mesma coisa, estabelece-se a verdade. E Jesus Cristo, ele é a verdade. Ele é a única verdade. E onde duas ou três testemunhas estiverem falando a verdade, ali no meio deles, ele estará. Que assim você consiga socorrer aos que precisam, que assim você alimente a sua alma e saiba que Jesus, ele está com você, onde quer que você esteja, independente de você ter uma companhia humana do seu lado ou não, pois onde estiver um filho de Deus, ali ele também estará. Que adorado e louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Amém.